Quando Adriano o Imperador parou de jogar, muita gente falava que era um desperdício. Porque falavam que ele deveria continuar jogando mais tempo. Ficava um montão de gente dizendo que ele devia fazer isso ou aquilo outro com a carreira dele. O estranho é que eu nunca ouvi ninguém falar isso, por exemplo, do Ronaldo Fenômeno. Porque os dois podiam ter carreiras mais longas. No entanto, eles não tiveram. Então por que falavam isso do Adriano, mas nunca falaram isso do Ronaldo? Eu te digo por quê. O Ronaldo machucou o joelho. E quando isso acontece, você consegue ver. Você consegue imaginar como aquilo dói. Então você considera que com uma contusão daquelas não dá pra continuar. Você entende, né? É fácil de entender. Só que o que ninguém via é que o Adriano também teve uma lesão grave. Só que a lesão dele era na alma. Mas como a gente não consegue ver o sentimento, a tristeza, parece que na verdade nem foi tão grave assim. Parece até que dói menos. Me diz aí você o que dói mais, um joelho lesionado ou uma alma despedaçada? Ninguém devia nunca mais dizer o que o Adriano devia ou não devia ter feito com a carreira dele. Até porque, ao invés de lamentar pelo que poderia ter acontecido e não aconteceu, a gente deveria ser grato pelo que aconteceu. Porque você tem que admitir que foi muito bonito e ficou escrito na história, né? O cara jogou com uma ferida na alma, só que ninguém conseguia ver. Então, no final das contas, ele também jogou no sacrifício. Aliás, salve Adriano Imperador, um canhão na canhota, né? Vai que esse vídeo chega nele. Todo mundo carrega feridas na alma. A gente não consegue ver, mas elas estão lá. E a gente julga muito mal as pessoas quando a gente não considera isso. E pior ainda, a gente acaba se prejudicando quando só pensa na aparência, naquilo que é visível, né? Muitas das coisas que a gente considera ofensa, por exemplo, na verdade são feridas nas almas dos outros, inclusive muito graves. É difícil lidar com isso, mas é verdade. E só dá pra enxergar essas coisas se você olhar com olhos de quem quer ver. Se você vê uma pessoa com deficiência, por exemplo, talvez você até se ofereça para ajudar. Afinal, ele é como você, mas ele não consegue se mover como você, não é mesmo? Essa é uma debilidade que você consegue enxergar, é fácil. Por isso você consegue se compadecer e isso aciona dentro de você a sua solidariedade. Só que quando você vê uma pessoa traindo, enganando ou maltratando alguém, por exemplo, isso irrita você. E isso é porque você não consegue perceber que essa pessoa também tem uma deficiência. É uma deficiência invisível. Uma debilidade invisível que ela carrega no próprio caráter. Você se sente ofendido quando te traem? Pois então comece a sentir pena. Não tem nada a ver com você. Você não pode esperar que um aleijado consiga caminhar com retidão. E um traidor é alguém aleijado, só que no caráter. A gente deveria oferecer ajuda a um traidor, sabia? E a melhor ajuda que se pode oferecer a alguém assim é a ausência. É a solidão. Porque oferecer ódio só envenena você. Então veja as coisas pelo que elas são e não pelo que elas parecem. Nunca se esqueça das suas feridas invisíveis. Aquelas que ninguém vê, aquelas que ninguém sabe. Só você. Porque elas influenciam as suas ações, os seus pensamentos, as suas escolhas. E você pode criar formas muito criativas de destruir a sua própria vida por causa delas. Você pode até esconder muito bem dos outros, mas você não pode fingir que elas não existem. Você não pode tentar esconder elas de você mesmo. Se a sua vida estiver indo para um caminho que você não quer, talvez sejam as suas feridas invisíveis escolhendo e não você. Hoje parece que tudo passa rápido demais, o tempo, a vida, as pessoas, mas tem certas coisas que demoram, certas coisas vão devagar. E do mesmo jeito que você não espera que um joelho machucado fique curado do dia pra noite, por exemplo, tenha paciência com as suas feridas invisíveis também. Porque às vezes elas são mais profundas, elas são mais complicadas. Às vezes elas simplesmente demoram mais a sarar. Não adianta fingir que não dói. Não adianta tentar acelerar o processo. Para além desse mundo que a gente vê com os olhos, há um universo de coisas que a gente não consegue enxergar. E elas influenciam a nossa vida muito mais do que a gente gosta de admitir. Certas coisas a gente simplesmente tem que sentir, que acreditar. Certas coisas a gente só aceita. Em nós e nos outros também. Todo mundo tem feridas invisíveis que você não consegue ver. E cuidar bem das suas é não permitir que elas criem outras feridas em você e também nos outros. É você que escolhe o que você faz com o que a vida fez de você. E eu acredito que o que nós fazemos em vida realmente ecoa pela eternidade. A gente se vê no vídeo 171. Um abraço e tchau, tchau.